Bom dia a todos novamente. Bom, essa apresentação é mais curtinha e mais simples que as anteriores. E o objetivo de trazer essa apresentação é que temos feito recentemente diversos investimentos em outros segmentos de negócio, e os impactos no nosso resultado desses segmentos têm sido cada vez mais relevantes. Então, para darmos mais transparência e possibilidade de entendimento melhor dos nossos resultados financeiros, a gente, a partir já do próximo trimestre, vai passar a divulgar as nossas informações financeiras por segmento de negócio. Então, eu vou demonstrar aqui quais são os segmentos de negócios que nós vamos passar a apresentar individualmente e trazer também o nosso resultado do terceiro trimestre, considerando uma apresentação por segmento de negócio. Então, aqui o nosso principal segmento é geração e venda de energia do nosso portfólio. Hoje, esse segmento representa cerca de 85% da nossa receita. Nós entramos no mercado de geração solar distribuída. Nós fizemos aquisição de 50% de uma empresa que atua basicamente na venda e instalação de painéis solares. Em 2018, nós adquirimos os demais 50% e passamos a controlar essa empresa. Então, esse é um segmento de negócio que nós vamos tratar em separado também. Como o Guilherme comentou, em 2017, nós fomos vencedores do leilão de transmissão. A obra já foi iniciada e, de acordo com as normas contábeis, durante a obra a gente precisa reconhecer uma receita de construção da infraestrutura. Então, à medida que a obra vai avançando, essa receita ela vai se tornando cada vez mais relevante e ela também vai ser tratada como um segmento negócio individual. Trading, nós entramos no mercado de trading no início de 2018. Nós criamos uma mesa de trading na nossa área comercial. Esse é um negócio que tem crescido bastante. Em 2019 até setembro já tínhamos uma receita operacional de próximo de 800 milhões de reais. E a tendência é que essa receita cresça ainda mais nos próximos anos. E, por fim, como o Gustavo já comentou, nós fizemos a aquisição em junho da TAG, compramos uma participação de 29,5%. A EBE, isoladamente, não tem o controle da TAG, motivo pelo qual nós não consolidamos os números da TAG por linhas do resultado e balanço. O que nós fazemos é reconhecer a nossa participação no resultado numa única linha lá na equivalência patrimonial. Aqui só algumas referências estabelecidas nas normas contábeis. Ela estabelece que há um segmento operacional quando você tem receitas e despesas decorrentes desse segmento. Quando os resultados operais do segmento eles são usados para tomada de decisão e para avaliação de desempenho do segmento econômico. E quando as informações podem ser identificadas de forma individualizada. Também previsto nas normas contábeis a obrigatoriedade de divulgar segmentos de forma separada, sempre que a receita, lucro e prejuízo ou ativo for igual ou superior a 10% do consolidado. Hoje nós já temos segmentos de negócio com receitas em montante superior a 10% da nossa receita consolidada. Aqui a nossa demonstração do resultado do terceiro trimestre de 2019. Se tivéssemos apresentado por segmento de negócio, ela teria essa configuração. Então, nosso principal segmento, já mencionado, é o de geração e venda de energia do nosso portfólio. Ele representa uma parcela expressiva da nossa receita operacional e quase a totalidade do nosso EBITDA,
Operações de trading, que como eu disse, está crescendo. Nós fechamos o trimestre com prejuízo, motivado principalmente pela marcação a mercado dos nossos contratos de compra e venda de energia em aberto. Transmissão, o que nós temos aqui é basicamente no EBIT da nossa margem de gestão da construção do ativo. Então, esse segmento vai gerar EBIT das imagens mais expressivas quando ele entrar em operação. Painéis solares é um negócio que está em expansão e ganhando escala para a gente reverter essa situação de EBITDA negativa ainda. E gás, como eu disse, é a equivalência patrimonial, que é a nossa participação no resultado do trimestre da TAG. E aí temos ali a nossa informação financeira consolidada, que, como pode ser visto, tem uma margem bem inferior à margem do nosso principal segmento de negócio, que reforça a necessidade de apresentação e de explicação dos resultados de forma separada. Na última coluna, as informações de TAG, aquilo dali é exatamente a nossa participação acionária sobre cada uma das linhas do resultado da TAG até o nível do EBITDA. No período de 9 meses, de 19, a situação é muito parecida com o trimestre. O nosso principal segmento de negócio representando uma parcela expressiva da receita operacional e quase a totalidade do EBITDA. E no nosso consolidado também uma margem EBITDA bem inferior à margem do nosso principal segmento, motivada principalmente pelos impactos das margens dos demais segmentos, que por natureza são inferiores ao segmento de geração e portfólio. Operações de trading e compra e venda, instalação de painéis solares, naturalmente tem margens inferiores ao segmento de geração, e transmissão, as margens serão elevadas quando da entrada em operação da linha de transmissão. Então, era isso que eu tinha para trazer, essa novidade, que, como eu disse, já a partir do próximo trimestre nós apresentaremos o resultado financeiro por segmento e daremos todas as explicações do desempenho econômico e financeiro também por segmento de negócio. Então, eu abro aqui para perguntas e fico à disposição para respondê-las. Opa, é uma pergunta um pouco específica com relação à funding do projeto de Santo Agostinho. Como é que vocês estão vendo, dado que é um projeto na CL, dá para ter acesso a fundings baratos tipo BNB, BNDES? Como é que vocês estão enxergando isso? O Guilherme talvez tenha informações mais precisas, mas eu acho que talvez a principal fonte de funding para esse projeto seria o BNDES. Eu queria ter feito... Só complementando, até eu mencionei na apresentação também, em relação ao BNB, acho que a perspectiva também é uma redução de acesso ao BNB, eles estão restringindo um pouco, que é natural, né? Acho que é o movimento do governo de reduzir subsídios, né? Principalmente para um setor como de energia elétrica que não precisa. Então, a tendência realmente tem, como o Mauro falou, o BNDES, e também tem a questão de emissão de debêntures, que é uma prática que a gente está utilizando bastante hoje dentro da ENDE. Talvez a gente, sendo um pouquinho mais preciso, na resposta, a resposta é depende. Por que depende? Obviamente, a gente vai começar a colocar Santo Agostinho em pé, a gente tem várias opções de financiamento, né? Eventualmente, a gente vai ter acesso a BNB, talvez o BNB vai ter melhores condições, eventualmente o BNDES vai ter melhores condições, ou eventualmente o mercado está receptivo à emissão de debênture de infraestrutura. Então, normalmente, na hora que a gente faz a avaliação, a gente considera, de uma forma, mais uma vez, conservadora, o que a gente entende ser a taxa de mercado através de emissão de debênture de infraestrutura. Tá? Esse tem sido a nossa
a nossa prática para fazer a avaliação do projeto, tá? Eu ia fazer pergunta no final, antes do intervalo, aí não fiz, mas vou aproveitar agora, sobre custo caixa das diversas formas de geração de energia hídrica, enfim, mais térmica, solar e eólica. Porque eu entendo a complementaridade, não é isso que está em questão, apenas gostaria de saber se dá para ter uma ideia desse custo caixa de cada segmento, e também um comentário sobre a solar, que se o custo caixa, enfim, a competitividade dele frente ao restante. Não, só para deixar mais claro e tentar uma resposta mais precisa, quando você se refere a custo caixa, que tipo de informação você quer que a gente dê funding ou Não, custo por megawatt. Talvez o Guilherme possa ajudar. Eu não tenho precisão aqui desses números. O Guilherme talvez possa complementar com alguma consideração. Aqui uma referência também, se a gente for pegar o mercado regulado, tu vai ter as referências, quais são as fontes mais competitivas hoje em dia. Um ponto que a gente sempre ressalta é o solar. Ele acaba sendo, hoje, está até uma fonte que está com custo muito baixo, mas é um segmento que tu vê muitos fornecedores participando. Então, o fornecedor de painel ele tem participação no investimento, então ele captura um pouco do retorno vendendo o seu equipamento ou prestando algum tipo de serviço. Então, se a gente segrega isso um pouco, de repente a eólica acaba sendo mais competitiva. Mas se a gente fosse analisar hoje todas as fontes, se a gente tirar essa questão, né, de ter um ganho por parte do fornecedor na venda de painel solar ou algum tipo de prestação de serviço, a eólica tenderia a ser mais competitiva, depois a solar, aí dependendo da hidro, e aí chega para as térmicas. Então, e as referências hoje conseguem se ver nos leilões que são feitos pelo governo federal, né? A gente está falando variando de R$100 hoje, em torno de R$100, de R$90 a R$100 as fontes renováveis, chegando até R$200 o ICB que teve da térmica nesse último leilão, né? A hidro, dependendo de qual o tamanho da hidro for, ela vai estar no meio do caminho aí. Sim, talvez eu tente ajudar. O que o Guilherme falou é preço, né? Na verdade, é preço que a gente oferece. O custo, obviamente, o preço tende a ter uma componente de custo, e aí é margem sobre ele. Se a gente for falar de custo variável, aí é completamente diferente, né? O custo variável de uma hidro hoje, se a gente colocar o royalty mais custo de operação e manutenção, a gente está falando em coisa de menos de R$30 por megawatt-hora, uma ordem de grandeza. Cada usina tem o seu diferente. Se a gente for falar de uma termoelétrica, o custo variável nosso de uma termoelétrica varia entre 180 Jorge Lacerda C a 240 Jorge Lacerda, ou até um pouquinho mais. Eu não tenho esse número de cabeça aqui, mas é por volta disso. Eólica, também custo variável é muito, muito, muito baixo, chega a ser, sei lá, menos de R$10, R$12 por megawatt-hora, porque, na verdade, a gente está falando de uma operação e manutenção ali a gente não paga royalty do vento, né? Já tentaram instituir esse royalty por projeto-lei, ainda não foi votado, né? Então, é mais ou menos isso. Eu não sei qual é o custo que você está se referindo, se é preço, se é custo variável, mas eu acho que vai te dar uma ideia. Tem o custo da tecnologia de cada fonte, que também, né, são até informações hoje abertas no mercado. Tem a solar, que vai estar de 2,5 milhões por mega 3, a eólica de 4 a 5, a térmica mais ou menos $600 mil o megawatt instalado. Então, são essas referências que tem de custo de investimento também.
Marcelo, Carol, tem algumas empresas que já estão considerando em novas emissões colocar a covenant de até 4,5, seja para se preparar, enfim, para futuras oportunidades em novos mercados, que eu acho que vocês obviamente estão olhando, ou por conta da questão do ICP6 e dos IFRICs relativos ao IFRS, afetando o resultado das transmissoras. Não sei se isso de fato está sendo uma tendência, mas como é que vocês estão vendo o mercado de emissão de dívida agora para vocês? Esse tipo de covenant um pouco mais puxado, um pouco mais elevado, é também algo que vocês têm considerado? Sim, isso é algo que nós temos considerado, inclusive temos negociado com alguns dos nossos financiadores a revisão dos níveis dos nossos covenants. Então, isso é sim um assunto que a gente tem considerado e está no nosso radar. André do Santander, eu queria fazer uma pergunta simples sobre divulgação de transmissão. A gente tem uma grande dificuldade de entender de forma correta o IFRS. E o que a gente vê nos grandes players de transmissão é uma apresentação de resultados tanto no IFRS quanto no regulatório. A gente queria ter uma noção se vocês pretendem, com essa separação de divulgação, fazer alguma coisa parecida e divulgar os números regulatórios. Nas informações individuais da nossa SPE, nós fazemos a divulgação também do resultado societário. Jaguar e Miranda, a gente também divulga não só o resultado societário, mas o regulatório também. E a ideia é que aqui a gente também passe a fazer esse tipo de divulgação. Então, temos a intenção, sim, de apresentar também o resultado regulatório. Mais alguma pergunta? Então, obrigado, Malta. Está chegando ao final das palestras. Vai partir agora para a visita ao centro de operação, aqui na sede. Satamini quer falar algumas palavras? Nós vamos fazer a visitação em grupos, em torno de 20 pessoas. Acho que pode acompanhar as meninas aqui. Bom, talvez, como a gente já está terminando aqui, agora a parte de visitação, o nosso pessoal que está online não vai poder participar. Infelizmente, a gente não tem aquela câmerazinha que vai visitando com a gente, mas na próxima a gente pode bolar alguma coisa assim. Então, agradecer o pessoal que está online pela participação. A gente dá por encerrado, então, a transmissão online. E a gente, então, vai passar para a parte de visitação aqui. Isso é uma visitação muito rápida, né? Vocês vão ver como é que a gente está estruturado na operação, os nossos operadores, e vão ter uma explicação rápida. Eu pedi para o pessoal não demorar muito, porque também não tem muito o que falar. Se deixar, eles vão falar para caramba, mas não tem. Mostrar ali como é que a gente vê as usinas e tal, como é que a gente faz a operação. Coisa rápida. E aí a gente sobe para o almoço. Então, eu pedi para eles fizessem uma apresentaçãozinha rápida de 5 minutos por cada grupo, grupos de 20, para a gente não lotar muito, porque o pessoal não pode ficar desatento, né? Porque a operação tem que continuar. E aí a gente, com provavelmente uns 15 minutos, a gente consegue liquidar essa visita e subir para o ático para a gente poder almoçar, respeitando aí o nosso horário, porque a gente sabe que a turma tem voos aí marcados, tá bom? Exatamente. E falar nisso, quem vai pegar as vans, por favor, fiquem atentos aos horários, porque hoje é sexta-feira, o trânsito pode ficar um pouco complicado. Então, procurar ficar atento aos horários que foi designado para cada um dos voos. E também reforço o pedido para responderem à pesquisa de avaliação. Sabe? É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Vamos à visitação.